Na aula de hoje, vamos estudar sobre a isomeria espacial e vamos entender como duas moléculas que à primeira vista parecem idênticas podem apresentar propriedades tão diferentes, sendo que uma delas pode ser utilizada como anti-inflamatório e sedativo e a outra sendo altamente prejudicial ao desenvolvimento dos fetos. Na última aula, nós aprendemos que moléculas com a mesma fórmula molecular podem ser muito diferentes, se seus átomos estiverem conectados em uma sequência diferente, o que caracteriza o fenômeno da isomeria plana. E hoje, nós vamos aprender que existem moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular e possuem os átomos ligados na mesma sequência, e mesmo assim possuem propriedades muito distintas, pois diferem no arranjo espacial dos seus átomos, sendo, portanto, classificados como isômeros espaciais. Existem dois tipos de isomeria espacial, a isomeria geométrica e a isomeria ótica. A isomeria geométrica ocorre quando não há livre rotação na ligação entre dois átomos de carbono. Vejamos o caso da molécula de cloroetano. Nas representações abaixo, o átomo de cloro consiste nas esferas azuis. Repare que podemos representar o átomo de cloro em diferentes posições, como por exemplo nas conformações A e B. Podemos então considerar A e B como moléculas diferentes? A resposta é não. A ligação simples entre os dois carbonos permite que a molécula apresente livre rotação. E na prática, a molécula de cloroetano está sempre em rotação, sendo A e B conformações de uma mesma molécula. Agora, quando a ligação entre dois carbonos é rígida, ou seja, sem que haja possibilidade de livre rotação, como acontece, por exemplo, nos alcenos, e quando os dois ligantes de cada carbono são diferentes entre si, temos um caso de isomeria geométrica. Isso ocorre pois a molécula não se interconverte naturalmente uma na outra, e as moléculas A e B serão, portanto, moléculas distintas. Quando os grupamentos iguais estão do mesmo lado da ligação dupla, temos o isômero cis, e quando estão em lados opostos, temos o isômero trans. A isomeria cis-trans também é conhecida como isomeria geométrica. Vejamos agora alguns exemplos de isômeros cis e trans. Nem sempre a presença de uma ligação dupla entre átomos de carbono significa que temos um caso de isomeria geométrica. Repare que no exemplo abaixo há dois grupos iguais ligados ao mesmo carbono da dupla e, portanto, não há isomeria geométrica neste caso. Você com certeza já deve ter ouvido falar que gordura trans faz mal. Mas afinal, o que é gordura trans? Nas últimas aulas, nós aprendemos que os óleos e as gorduras são moléculas de triglicerídeos e que estes são formados através da reação entre o glicerol e três moléculas de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa. As longas cadeias carbônicas dos triglicerídeos podem conter ligações duplas, gerando isômeros cis e trans. Porém, na natureza, os isômeros cis são formados preferencialmente. Apesar dos ácidos graxos trans serem naturalmente encontrados em carnes, leites e derivados, a principal fonte de ácidos graxos trans na alimentação humana é oriunda da reação de hidrogenação de óleos vegetais usados na produção de gordura hidrogenada encontrada em sorvetes, salgadinhos de pacote, biscoito, barras de chocolate, margarina, entre outros. Estudos indicam que o consumo de gordura trans aumenta o nível de colesterol LDL, ou colesterol ruim, e diminui o nível do colesterol HDL, ou colesterol bom, o que contribui para o aumento do risco de doenças cardiovasculares, doenças no fígado, entre outros danos à saúde. Agora, vamos estudar alguns aspectos introdutórios sobre a isomeria ótica. A isomeria ótica ocorre quando duas moléculas parecem idênticas
mas elas diferem na forma como estão dispostas no espaço. Para entendermos esse tipo de isomeria espacial, vamos observar as nossas mãos. A mão esquerda corresponde à imagem no espelho ou imagem especular da mão direita. E as duas parecem idênticas. Mas quando colocamos uma mão em cima da outra, veremos que elas não coincidem. A isomeria ótica sempre ocorre quando uma molécula apresenta um carbono assimétrico ou quiral, que consiste em um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes e é indicado por um asterisco. Sendo assim, a molécula 1 é diferente da molécula 2, sendo uma a imagem especular da outra. Então é isso e até mais!